Saudações, alunos! Hoje vamos falar sobre a população brasileira e vamos entender o espaço geográfico brasileiro e essa dinâmica populacional em relação à formação étnica racial brasileira, tá? Vamos lembrar que dificilmente vai existir uma nação tão complexa e variada em relação à composição étnica da sua população. O Brasil, a formação da população brasileira, ela advém basicamente de 5 distintas fontes migratórias que a gente vai entender quais são elas. Os primeiros foram os nativos que se encontravam ali no território antes da chegada dos portugueses. Esses povos eram povos descendentes de homens que chegaram às Américas através do Estreito de Bering. Os portugueses, que vieram para o Brasil a fim de explorar as riquezas da colônia. Os negros, no caso, os negros africanos, que foram trazidos pelos europeus para trabalhar nos engenhos e na produção do açúcar a partir do século XVI. E a gente também tem a intensa imigração europeia que acontece no Brasil, sobretudo ali no sul do país, e a entrada também de imigrantes oriundos de várias origens, especialmente vindo ali da Ásia, do Oriente Médio, tá? Então, com base nessas considerações, a gente vai estar vendo a população brasileira, como que ela ficou, como ficou essa composição étnica. A gente vai ter os brancos, tá? Que na sua grande maioria da população, a grande maioria da população branca, ela tem origem europeia. A gente tem que ter isso bem fixo na mente, tá? E tudo isso se deu lá no período colonial, ok? Eles vieram para o Brasil como os espanhóis, os holandeses, os franceses, também tem os italianos, os eslavos, tá? E a região sul, ela vai abrigar grande parte dos brancos da população brasileira. A gente tem os negros. Essa etnia, ela foi forçada a migrar para o Brasil, tá bom? A gente tem que lembrar que uma vez que os escravos eles vêm como escravos, né? Os negros eles vêm como escravos para atuar na produção do açúcar, primeiramente na produção do açúcar e mais tarde na cultura do café. O Brasil ele utilizou a mão de obra escrava. Então, hoje, os negros eles se concentram principalmente em áreas nas quais a exploração foi mais intensa, como é o caso da região Nordeste e Sudeste. A gente tem os indígenas, que é um grupo étnico que habitava ali o território brasileiro antes mesmo da chegada dos portugueses. Nesse período, os índios somavam cerca de 5 milhões, mais ou menos, de pessoas, né? Os índios foram quase que dizimados e restaram somente uns 350 mil índios para contar história. E atualmente existem cerca de 170 mil e todos eles concentrados na região norte e centro-oeste. Temos os pardos, que é uma etnia formada a partir da junção de 3 origens, que são os brancos, os negros e indígenas, tá bom? Formando, então, o grupo mais miscigenado, de 3 grupos de miscigenação.
Temos os mulatos, que vai corresponder à união entre brancos e negros. Esse grupo ele vai representar 24% da população. A maior parte dele se concentra na região Nordeste e Sudeste. Temos os caboclos, que são os descendentes entre brancos e indígenas. Eles respondem por 16% em média da população nacional. E os cafusos, que é um grupo oriundo entre negros e índios. Essa etnia ela é restrita e corresponde apenas a 3% da população, tá bom? A gente vai encontrar os cafusos com maior frequência na Amazônia, no Centro-Oeste e no Nordeste. E aí a gente vai ver a composição étnica do Brasil. Então a gente vai ter aí, ó, o índio, o branco, o negro e o asiático. Então, todas essas raças elas vão formar os mestiços. E os mestiços, eles, com o cruzamento das raças, o índio com o branco, o que vai dar? Ela vai acabar derivando outra, vai compor outra etnia. Então a gente vai ter o mulato, o caboclo, o caiçara, o mameluco, o caipira, o cafuso, a inacô, tá? Então, a formação étnica do Brasil, da população brasileira, né, a composição da população por cor e por pele do povo brasileiro, ela é composta etnicamente por brancos de origem europeia, por negros de origem africanas, amarelos de origem indígena e asiáticos, tá? E mestiços, tá? Lembrem-se disso. A gente também tem que lembrar que tudo isso vai começar a acontecer, essa miscigenação, ela vai começar a acontecer a partir do período colonial, lá no século XVI. A miscigenação da população se torna mais intensa. A relação entre os colonos, os portugueses e escravos gerou, né, o que a gente chama de mestiços, bem como o relacionamento entre negros e índios, que deu a origem ao cafuso. Quanto à etnia, a gente também pode estar relacionando, podemos dizer, né, que a maioria da população brasileira ela é o quê? Mestiça. Porém, os últimos censos, né? Porque o IBGE ele realiza de 10 em 10 anos o censo, só esse de 2020 que foi suspenso por causa do coronavírus. Então, o IBGE de 10 em 10 anos, ele faz um censo demográfico, um censo populacional da população, para saber várias informações, para coletar várias informações. Então, através do censo, eles ressaltam essa questão da cor e da pele também da população, tá? E aí, quando a gente classifica quanto à cor da pele, a gente pode dizer que os indígenas eles estão reduzidos a 0,4% da população brasileira. Então, isso segundo ao IBGE, tá? No último censo. Que a gente pode estar associando ao etnocídio, que eles foram sujeitados, né? E a gente tem a extinção de inúmeras nações indígenas.
Então, a gente tem, representando os negros, 6% da população total, branco, apenas não, né? Representam, que responderam, que se consideram brancos, 53,8%, e os mestiços pardos, eles representam, né, 39,1% da população brasileira. Isso tudo segundo o IBGE. O IBGE ainda ele vai enfocar que os índios, que o número dos indígenas, ele cresceu consideravelmente entre 1991 e 2000. Um aumento assim que vai ficar em torno de 138%, representando aí 0,4% da população brasileira, tá? Porém, o chefe da FUNAI, ele alerta que os números devem ser considerados com ressalvas, pois segundo o IBGE, a pesquisa do IBGE, ela vai usar o critério de quê? Da autodeclaração, como eu citei, como a gente falou ainda há pouco. Eu posso me declarar branco, eu posso me declarar pardo, eu posso me declarar indígena, cafuso, ok? Então, a gente termina essa aula sobre a população brasileira, sobre a composição étnica brasileira, e essa foi a primeira aula. A próxima aula a gente vai estar falando sobre as migrações, os conceitos demográficos e migrações, correntes migratórias, ok? Então, ó, vocês já viram aí no slide como que vai ser a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.